Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este vídeo é especial para contar como que foi minha entrevista no processo de Green Card e tudo, tá? Bom, primeiro eu quero falar pra vocês que eu cheguei exatamente no horário, não adianta chegar muito mais cedo, porque até eles já avisam na carta que se tu chega mais cedo, não vai ser atendido antes do horário, então não adianta chegar muito cedo. Você pode chegar até 30 minutos cedo, não pode chegar mais cedo que isso, porque eles acho que nem deixam você entrar, tá meio que escrito naquela correspondência que eles te enviam. Bom, como que foi pra mim? Eu cheguei, a minha entrevista estava marcada para as 9 horas, nós chegamos exatamente às 9 no office. Esperamos por 30 minutos, quando mais ou menos uns 35 minutos. Quando foi umas 9h30, 9h35, o rapaz nos chamou. E aí foi que a minha barriga começou a borbulhar, né? Porque toda vez que eu tô nervosa, a minha barriga é a primeira coisa que começa a ficar louca. Então, minha barriga tava borbulhando de nervoso, de nervoso, de nervoso. Então, assim, ele foi muito simpático logo no começo, já até quebrou o gelo, porque como eu tinha ouvido muitas meninas comentando que tinha sido, que a pessoa é meio carrasco, meio sério, muito assim frio e tal. Então eu pensei, meu Deus, agora é minha vez, esse cara vai falar o que pra mim, vai me assustar logo no começo e eu sou toda desesperada. Então foi muito tranquilo. Ele já falou, good morning, how are you? Então, assim, já foi super simpático no começo, já me deu um alívio, né? Nós entramos na sala, junto com ele, na sala que ele nos guiou até, né? Então, ele falou assim que nós tínhamos que fazer o juramento e que a nossa entrevista seria gravada, né, em vídeo e o áudio também. Então, ele só avisou isso e falou pra gente levantar a mão direita, fazer o juramento e daí depois começar a entrevista. Então, nós fizemos o juramento, nós estávamos um ao lado do outro e foi a partir desse momento que começou a ser filmada a nossa entrevista. Nós sentamos em frente a ele e ele começou a fazer perguntas pra gente. Mas antes dele fazer perguntas, ele faz uma observação. Olha, nossa, vocês mandaram muitas fotos. Muito bonitas as fotos de vocês. Eu gostei e tal. E aí eu já dei o meu segundo suspiro de alívio, né? Bom, depois disso, aí fomos às perguntas. Ele preferiu começar pelo Drew. Então, na verdade, ele perguntou se eu queria começar ou se ele começasse com o Drew. E eu falei que ele podia escolher, tanto faz. Então, ele escolheu começar pelo Drew. Ele perguntou pra ele qual que era o meu nome inteiro, qual era a minha data de nascimento, que dia nós casamos, o que mais? Acho que endereço, telefone, algumas datas, assim, sabe, ele perguntou quando que a gente começou o namoro, como que foi, como que começou tudo, daí ele perguntou como que ele me conheceu, onde ele me conheceu, e tudo isso. Então, aí o Drew foi falando o que ele foi lembrando. Vocês sabem que homem tem uma memória pequena. Então, ele foi contando tudo que ele foi lembrando, ele foi contando tudo a verdade, sempre dizendo a verdade, do jeito dele, contou do jeito dele. E depois que ele terminou de falar, o rapaz pediu para que eu desse continuidade ao que ele estava falando. Então, eu falei a verdade, falei que nós nos conhecemos realmente pela internet e que nós já vínhamos conversando desde 2011, a gente conversava assim diariamente, a gente tinha já trocado cartas, presentes pelo correio, antes mesmo de se conhecer pessoalmente. Contei a verdade, contei tudo. E aí ele falou, tá, mas quando que foi que vocês oficializaram o namoro?
Aí eu falei a verdade, falei que a gente não tinha oficializado quando nós estávamos, eu estava no Brasil e ele aqui, porque era muito difícil manter um relacionamento à distância e ao mesmo tempo a gente se gostava, mas era difícil para poder manejar isso. Mas a gente não tinha oficializado, mas nós estávamos juntos. Então, foi isso que eu contei pra ele, que o Drew também falou. Então, eu falei a verdade. Ele perguntou quanto tempo de namoro até o casamento e tal. E o último visto que eu entrei aqui, qual tipo de visto que eu vim. Se... O que mais? A data de namoro, assim, mais ou menos aproximada de quando começou e quando, né, quando realmente decidiu casar, quando e como ele me propôs em casamento. Eu falei a verdade, falei que ele me propôs em casamento após eu ter conversado com ele, após tudo que tinha acontecido comigo lá, com aquela história de au pair, de host family, tudo e tal. Aí eu contei como que foi, ele falou, legal e tal, diferente, não sei o quê. Ele foi fazendo sempre uns comentários, assim, e fazendo a gente se sentir mais à vontade. Achei super bacana isso, porque normalmente, né, a gente sabe que não é bem assim, as pessoas, eles normalmente fazem já pergunta bem direcionada a você e acaba te deixando um pouco mais tenso. E nesse caso, no meu caso, não foi assim, graças a Deus, Deus ouviu minhas preces. E esse rapaz foi, assim, muito, muito bacana. Lógico que ele não deixou de fazer todas as perguntas que tinham que ser feitas. Ele trabalhou do jeito dele, tudo direitinho, mas foi, assim, muito simpático. Então, eu fiquei muito confortável. Então, foi muito bom. Eu achei muito legal essa coisa desse rapaz. De tratar, assim, a gente mais... não levando como uma coisa tão séria, justamente porque eu acho que ele já sabe que a gente já vem com aquela coisa de nervosismo, porque aquilo lá é a tua vida, né? Então, é difícil. Bom, enfim, deixa eu ver. Depois disso, ele me perguntou coisas. Qual era o meu nome inteiro, depois que eu casei, qual era o nome do Drew inteiro, a data de nascimento do Drew. Eu só me enganei no ano, porque eu sempre confundo o ano de nascimento do meu irmão, porque é próximo do Drew, então eu sempre confundo os dois. Aí eu falei errado, eu falei certo a data de nascimento e mês, mas eu errei só no ano. Aí até expliquei pra ele que eu sempre faço essa confusão por causa do meu irmão, então eu sempre confundo essa questão do ano. O que mais? Bom, ele fez todas as perguntas, perguntou pra mim também sobre o telefone, perguntou o número do telefone. Ele confirmou o endereço que eu tinha colocado no application. Então, assim, nos forms. Então, só pra dar uma dica pra vocês, a primeira dica ainda é importantíssima, todas as perguntas que eles vão fazer pra você, é tudo aquilo que você já escreveu nos seus forms. Então, não esqueça o que você escreveu, se você mudou, ou se você mudou de telefone, mudou de endereço, tem que lembrar aquele que você colocou nos forms quando você enviou, tá bom? Porque é isso que ele vai perguntar pra você. Bom, o que mais? Ele me perguntou também aquelas mesmas coisas que a gente preenche, aquelas mesmas questões do visto. Você já participou de alguma ação criminosa? Coisas assim desse gênero que é de risco aqui, né? Sempre tem. Pra qualquer coisa que você fazer, pra estrangeiro, sempre tem essas perguntas. Não é só pra quem casou, pra todo mundo, geral. Então, daí teve essas perguntas, ele perguntou, era muita coisa, gente, muita coisa. Ele perguntou pra mim todas as questões dessa parte do ajustamento de status que tá no form. Então, as perguntas que ele vai fazer estão todas ali, ó, no seu form. Então, não tem o que se preocupar. Só fica atenta pra ver se vocês entenderam o que ele vai te perguntar, porque ele falou que nas respostas, ele já tinha me dado essa dica, já tinha falado. Nas respostas, você tem que ser objetiva, entendeu? Você não pode ficar dando muito ou é sim ou é não,
tá? Se vocês não entenderem o que ele perguntar, pergunte, porque se você não perguntar e responder sem entender, ele vai falar pra você, você tem certeza que você entendeu? Entendeu? E se você falar, então aí já vai bagunçar o coreto. Então não faça isso. Se você não entendeu, não tenha medo, fala, por favor, você pode repetir? Eu não entendi. Eu não conheço a palavra. Você pode repetir pra mim? Quando eu não entendia, eu perguntava pra ele. Daí ele repetia de um jeito... Ele explicava a pergunta, na verdade, de um jeito mais simples. Ou então, ele começou a falar português. Gente, me assustou, porque ele soltou português lá. E esse homem não tem sotaque. Eu falei, pronto, é um brasileiro. Mas não é brasileiro, gente. Depois que eu descobri, no final da entrevista, ele nos contou que o pai é americano e a mãe dele é brasileira. Mas ele é americano, ele nasceu aqui. Então, ele fala o português e o inglês perfeito e sem sotaque. Se ele fala inglês ou se ele fala português... Você não percebe sotaque nenhum. Eu não percebi sotaque desse homem falando português. E ele nunca morou no Brasil. Então, assim, fantástico. Eu fiquei super feliz, porque eu falei, nossa, que bacana, né? Sua mãe brasileira e tal. E acho que até ele faz esse tipo de entrevista. Até mesmo, talvez, eu não sei, né? Pra ajudar, assim, a pessoa. Porque na hora do nervoso, por mais que você seja fluente em inglês... Tem hora que dá aquelas travadas, né? Porque não é nossa primeira língua, então não é nossa língua nativa. Então é um pouco difícil mesmo, mas não se preocupem, porque tudo vai dar certo. Enfim, ele fez todas essas perguntas de praxe, que vocês já sabem. E só isso. Não. Depois das perguntas, ele pediu pra eu mostrar todos os documentos que eu e o Drew tínhamos juntos. Pediu pra provar todos os vínculos que eu tenho com ele, tá? Então, eu peguei tudo que eu tinha. Não tinha muita coisa. Tinha, assim, conta conjunta, o cartão de piscina aqui da comunidade, do bairro onde a gente mora, que a gente tem juntos, a conta que a gente tem no mesmo endereço, que mais? Eu não tinha conta de telefone porque eu não tinha celular ainda, então não... Ele até perguntou se tinha, mas eu não tinha, então eu falei a verdade. Eu falei, não tem porque eu não tô, né, trabalhando, então não tem. Aí, ele perguntou também, você tá trabalhando e coisa e tal? Eu falei, não tô, porque aí é legal, quando você aplica pro Green Card, você tem que esperar, você não pode trabalhar. Então eu falei a verdade, não tô trabalhando. O que mais que ele perguntou? Ele viu mais as fotos que eu fiz... Porque eu levei muita foto, eu levei uma caixa cheia de documento de foto, eu levei muita coisa. Ele falou, nossa, essa caixa parece que tá pesada. E tava mesmo, porque eu levei muita coisa, assim, que nem ia precisar, mas eu levei porque eu tava com medo. Então, aí ele falou, que legal, tá tudo certo. E me deu um papel e disse que o meu Green Card foi aprovado e que era pra eu esperar algumas semanas que o Green Card ia chegar. Se não chegasse em tantos dias, era pra entrar em contato com eles. E acho que só isso. Só isso, gente. Não se desesperem. Eu sei que a gente fica um pouco nervosa e tudo, mas não se desesperem, porque se for de verdade, vai acontecer. Você vai ter. Ok? Então, não se desesperem. Lógico, se preocupem, se organizem. Deixe todos os seus documentos separadinhos, leva tudo bonitinho, mostra o que te foi pedido, sempre assim, ouvindo o que a pessoa que tá te entrevistando está te orientando, tá? Sempre dê ouvidos a isso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês, tenha acalmado um pouco, e boa sorte, que tudo vai dar certo. Como eu disse anteriormente, se é de verdade, vai dar certo. Então... é isso. Beijos, até a próxima.